Cassiane Alves. Por quê? Uma mulher foi presa em flagrante por maus tratos de idosos. Cássio, eu queria que você trouxesse essa informação. A gente sabe que você está no 10º DP, né? Agradecer à equipe do 10º DP pela colaboração, passar as informações necessárias. Você acompanhou, teve acesso ao boletim de ocorrência, está sabendo dessas informações. Cassiane, passa para a gente atualizada, porque é um caso que chocou a cidade de Campinas e está percorrendo o Brasil afora, viu? Tudo bem com você? Boa semana! Olá, Júlia, uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Tá No Ar Campinas. Uma história, né, revoltante e triste também, né, Júlio? Porque essa mulher aí que foi presa em flagrante junto com o companheiro dela é a filha desse idoso. Esse idoso, ele tem 74 anos e ela estava mantendo o próprio pai em cárcere privado. Isso aconteceu hoje, né, pela manhã, que os policiais tiveram ali acesso a essa casa, porque eles estavam com mandado de busca e apreensão. Então isso foi na Vila Lemos, aqui bem pertinho aqui do 10º Distrito Policial, onde nós estamos nesse momento, e o caso está sendo apresentado. Inclusive ela está prestando depoimento junto com o companheiro, e também uma vizinha veio prestar depoimento, e também uma parente, né, um familiar aí desse idoso. Mas de acordo com as informações que a gente obteve aqui, Júlio, não é a primeira vez, né, que é feito essas denúncias, que várias denúncias já foram feitas por conta aí desses maus tratos a esse idoso. E isso tem pelo menos uns 3 meses que foi feito essas denúncias, várias denúncias feitas, mas os policiais, quando eles chegavam lá nessa residência, eles não abriam a porta. Teve uma vez que o próprio delegado, né, o Luiz Antônio, que está à frente desse caso, ele disse que eles foram até essa residência, eles demoraram, né, a filha aí do idoso e também o companheiro demoraram pelo menos 3 horas para abrir o portão. Então foi pedido, né, um mandado de busca e apreensão para eles poderem então adentrar a residência. Então foi o que aconteceu hoje pela manhã. Policiais estiveram nessa residência e foi constatado então o local que esse idoso ele estava. A gente vê nas imagens que ele estava num quarto. Esse quarto era trancado com uma tranca, né, de fato, com várias amarrações ali para ele não poder sair. De acordo com a própria filha dele, em depoimento, ela disse que ela trancava essa porta porque ele fugia de casa. Então ele não poderia ficar sozinho em casa e também não poderia ficar à vontade, andando normal. Ele tinha que ficar trancado porque ele fugia. E ele dormia nesse saco, né, como se fosse um saco de dormir. Os policiais disseram que é uma espécie aí de colchão que tem umas amarras próximas ao pescoço. Tudo isso para ele não conseguir levantar. Então ele ficava imobilizado de fato. E dentro, o mais impressionante, o que chocou também os policiais, dentro tinha várias fraldas, que eles deixavam essas fraldas ali para esse idoso então fazer as necessidades. Então ele não tinha acesso a nada. Ele não tinha acesso à alimentação, ele não tinha acesso a banheiro, ele não tinha acesso a nada, a quarto nem na casa, Júnior. Então realmente um caso revoltante. De acordo com os policiais, esse idoso ele apresentava lucidez, mas ele tinha medo de dizer alguma coisa. Então ele sofria aí torturas, né, agressões físicas e também psicológicas, porque quando os policiais chegaram lá, falaram, né, para ele que ele iria sair dali, daquela situação, ia ser atendido, ia para o hospital. E aí uma coisa que ele falou para os policiais foi assim: mas a minha filha vai deixar? Então realmente ele já começou a entrar num estado, né, de medo. Ele tinha várias conversas que ele falava, era de medo realmente aí do companheiro e também da própria filha. Ele foi encaminhado então depois, né, que os policiais chegaram lá, abriram a porta, né, arrombaram ali a porta para poder resgatar esse idoso. Ele foi encaminhado para a UPA, aqui pertinho também, UPA Carlos Lourenço, onde ele passa por exames, né, está sendo bem cuidado. De acordo com o laudo, a gente teve uma informação também do próprio delegado, que esse laudo apresenta que ele está com várias, né, escoriações pelo corpo e também várias infecções, Júlio, porque realmente, né, ele passava dia e noite aí nesse quarto fechado, dentro, né, desse saco, e de fato
fato fazia aí as necessidades dentro, né, do colchão e na fralda, então ele não tinha acesso a banho também. De acordo com outro relato que a gente obteve de uma vizinha, ela teria visto também uma cena também que chocou, ele tomando banho, a filha dando banho nesse idoso apenas com esguicho. Então ele estava do lado de fora da casa com uma mangueira, ela dando banho nele na mangueira, água fria, né, sem roupa, e ele só teve acesso à luz do dia nesse momento, quando ele tomava banho aí de mangueira. E era apenas isso, Júlio. Então, realmente, esse caso, ele chamou a atenção. A filha, ela tem 38 anos, né? E o genro, ali, o marido da filha, tem 44 anos. De acordo ainda com aqui os policiais, eles disseram que ela, né, está prestando depoimento. O caso ainda está sendo investigado, né? Está sendo aqui elaborado todo esse flagrante. Ela vai ser encaminhada, então, para a Paulínia e ele vai ser encaminhado para o 2º Distrito Policial. Mas, a princípio, né, evidentemente, eles estão presos aí em flagrante, foram presos em flagrante, mas em depoimento a filha disse que ela fez isso porque precisava cuidar do pai, mas que ele não podia ficar sozinho, então ela tinha que fazer isso, ela precisava prendê-lo, né, deixar ele preso dentro de um quarto. Segundo ainda as informações, né, uma parente acabou também relatando que a esposa, né, desse senhor de 74 anos, ela faleceu, tem 10 anos, então a filha falou que iria cuidar do pai. Os dois, né, a filha e também o genro, eles estão desempregados e dentro dessa residência, durante a abordagem, eles encontraram também vários cartões de crédito, pelo menos 16 cartões, né? Segundo informação da filha, ela precisou fazer esse cartão em nome do pai, porque ele é aposentado e ela estava desempregada. Então, para ela poder cuidar do pai, ela precisava então fazer esses cartões, então tudo isso está sendo apurado, Júlio. Caramba, são bastante detalhes esse boletim de ocorrência, o que está acontecendo aí agora no 10º DP, né, Cássia? Porque é o seguinte, você me ouve, Cássia? Me ouve bem? Não me ouve, né? Vamos entrar em contato com a Cássia novamente. Enche a tela com essas imagens desse caso. Porque é o seguinte, a gente tenta analisar esse senhor, a gente tem a imagem aqui, consegue analisar melhor a imagem nua e crua. Aí a gente coloca o embaçamento, o blur, para poder, né, ter um parâmetro para não ter identificação. Mas esse aqui é sabe aqueles colchões de dormir no mato? Parece isso. Parece aqueles colchões ali infláveis, um plástico, um material totalmente inacessível para qualquer idoso, né? Inacessível para qualquer pessoa, na verdade. Então, assim, a gente tem essa situação de maus tratos e a gente trata as duas pessoas, que nas imagens a gente vê um homem no camburão, né? Um homem na parte de trás da viatura da Polícia Civil, mas foi presa a filha deste homem também, a filha do idoso, por conta dessas denúncias. Porque a informação que a gente tem é de que haviam já denúncias feitas por parte deles. E é outra acusação grave, é outra situação grave, porque tem relatos de vizinhos, tem relatos de testemunhas muito próximas ali que acompanham tudo isso. Por isso que a gente tem esse cenário, né, esse cenário de crime. E aí os suspeitos são tratados, as pessoas, os dois, o casal, são tratados como suspeitos. Cássia, você, assim, teve acesso, existe mesmo essas denúncias anteriores com relação a essas duas pessoas que cuidavam desse idoso? Sim, Júlio, o próprio delegado disse que essas denúncias, elas estavam, né, na prefeitura, várias denúncias ali de vizinhos que relataram que ouviam gritos, né, eles ouviam o idoso falar para parar, mandar para parar, ele gritava em alguns momentos, mas de tantas denúncias assim, eles chegaram a informar a Polícia Militar, Guarda Civil e também a prefeitura, só que quando eles chegavam lá, isso foi próprio o delegado aqui que disse, as informações daqui da própria
delegacia que quando eles iam fazer essa apuração lá, a mãe, né, a filha, ou melhor dizendo, ela falava que estava tudo bem e eles não tinham como entrar porque não tinha esse mandado de busca e apreensão. Então, só depois disso que eles fizeram, né, quando eles coletaram várias denúncias, então eles pediram para o juiz esse mandado de busca e apreensão para poder então entrar na residência. Mas os vizinhos, eles relatavam isso, que escutava o idoso gritar em alguns momentos ali do dia, mas a filha sempre dizia que é porque ele era idoso, que ele estava doente, então ela sempre relatava isso e nenhum vizinho acabou entrando, né, na residência. Eles não tinham acesso, então acreditavam naquilo que ela falava, né, e que parentes também não tinham muito acesso. Inclusive tem um familiar que se prontificou a ficar com esse idoso, ela também não tinha acesso à residência, sempre que conversava com a filha, ela dizia que estava tudo bem, então os dias, né, foram se passando até chegar nesse ponto, nessa cena, né, lastimável que a gente acaba trazendo aqui na programação, Júlio. E agora ele fica com esse trauma, né, psicológico. Chegando lá na UPA Carlos São Lourenço, ele informou para a assistente social conversou com ele e aí ele foi soltando aos poucos, né, ele foi ficando mais tranquilo e aí realmente ele foi soltando que ele estava sendo maltratado, que a filha, vários momentos ela pegava no pescoço dele, e o genro também. Então ele acabou conversando mais ali, acabando aquele medo dele, ele ficou mais tranquilo em conversar com a assistente social, isso ali no hospital. Então, ou seja, realmente ele já estava ficando com esse trauma, né? Ele tinha até medo de conversar com as pessoas, tinha medo da filha saber que ele estava contando, então já ficou esse trauma realmente. E outra informação que a gente tem também, que agora já tem também um local, né, um abrigo da própria Prefeitura de Campinas, então quando ele sair do hospital, ele vai ser encaminhado direto para esse abrigo, Júlio. Cassi, um caso grave, triste, que a gente continua acompanhando. Tomara que dê tudo certo para esse idoso que já cansou de sofrer, né? Além de toda a contribuição que ele já tem dado para a sociedade, que ele deu para a sociedade, ainda tem toda essa questão de maus tratos que a gente, infelizmente, relata aqui. Você volta daqui a pouquinho, Cassi. Obrigado pelas informações.